Você viabiliza o empreendimento com uma taxa de juros e vai entregar em outra. É um mar que você precisa ser um bom marinheiro, porque não é fácil, mas é o que a gente sabe fazer e é o que a gente gosta de fazer. Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Café com Sal, o podcast que fala de carreira, de liderança, de empreendedorismo, e você acompanha nossos episódios completos todas as terças-feiras às 8 da manhã no Spotify e no YouTube, os episódios completos, e os cortes no Instagram, no LinkedIn e também no TikTok. Você que é jovem. Quero aproveitar também para agradecer os nossos apoiadores de sempre, o pessoal do Life Mix. Hoje eu estou degustando aqui um suquinho de tutti-frutti, que aliás está com toda a turminha da Mônica aqui. Vocês podem ver. Para você que tem criança em casa ou simplesmente gosta de um suquinho, né, com um preparo e um cuidado com saúde mais apurado, mais aprofundado, busca o pessoal do Life Mix, www.lifemix.com.br. Um abraço para o Daniel Feferbão e toda a equipe, esse time aí de nutrólogos, nutricionistas e pessoal com PhD em nutrição que traz um produto super saudável para sua mesa. Quem acompanha o pod sabe, aqui em casa só dá Life Mix e água, claro. Recomendação média que eu estava comentando aqui, dieta. Dieta para quem já é 45 plus, como eu. Um abraço também pro pessoal do Venturos, nosso outro apoiador, esse instituto 100% brasileiro de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, tem sede em Campinas, em Manaus e em Atlanta. Pois é, também quem acompanha o pod sabe da estrutura do Venturos e também dos produtos e soluções inovadoras que eles podem trazer para o seu negócio, principalmente do ponto de vista da tecnologia. Se você quer desenvolver o aplicativo para o teu negócio, o e-commerce para o teu negócio, enfim, impactar teu negócio de todas as formas, principalmente com tecnologia, procura também o pessoal do Venturos, www.venturos.org. Um abraço para o João Maia e também para a Mariana Ventola. Além disso, eu quero estender o meu abraço para a Flávia Mansur Murad. Flávia, super obrigado pelo livro que você me presenteou, você e os demais sócios do teu escritório. Eu adorei, vai ficar decorando aqui a sala de casa, ou seja, vai ficar com um visual super especial. Adorei, leitura fácil, um visual super bonito. Então, super obrigado e um beijão para você e equipe. Eu sei que você é fã do pod e ouve aí todo dia de manhã no trânsito de São Paulo. Então, de novo, um beijão para você e todo o seu time aí do Mansur Murad Advogados, pessoal que é especializado em marcas e patentes, bens intangíveis, né, Flávia? Assim como você me ensinou. Pois bem, vamos lá? No episódio de hoje a gente tem uma convidada super especial, como não podia deixar de ser. Ela é vice-presidente da Cetim Incorporadora, é a Bianca Cetim. Bianca, super bem-vinda à minha casa. É um prazer ter você aqui no Café com Sal. Tô louco para entender a tua trajetória de vida, de carreira, saber um pouco mais do teu setor. Obrigado mesmo por ter vindo. Obrigada, o prazer é meu. Te chamar de Sal. Me chama de Sal, é o que você quiser, tá em casa. Falando em casa até, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né, antes da gente começar a gravar, e achei muito legal a gente gravar dentro da tua casa, um ambiente muito mais acolhedor, e me fez lembrar da prática que nós temos também na nossa empresa. Que legal. Em todo lançamento, o nosso decorado, ele é funcional, funciona tudo, porque não é muito de prazo de mercado, ele é mais um ambiente para os clientes entrarem, não funciona, muitas coisas não funcionam. Mais cenográfico mesmo. Mais cenográfico, exatamente. E aí já tem uns 3 lançamentos que eu deixo ele 100% funcional e recebo pessoas, meus convidados, clientes, dentro do apartamento. Faço eventos dentro do apartamento. Então isso faz com que o cliente ele consiga usar, né, perceber como que é morar naquele apartamento. Então, achei muito, muito interessante. Que legal, bem-vinda. Já vi que vai ser ótimo o nosso papo. Quando eu penso em Bianca Cetim, obviamente eu penso na incorporadora, mas me leva a uma camada além, que é a questão do business familiar. Eu trabalho com recrutamento, tenho vira e mexe, né, esse desafio em mãos para encontrar executivos, ou encontrar uma dinâmica de trazer gente que adicione a governança, ou quando a gente fala de produtividade, ou de profissionalismo, ou de azeitar processos e procedimentos em business familiares. Mas para quem está dentro, isso eu queria ouvir um depoimento teu. Como é que é, desde criança, carregar o sobrenome de um business que só vem crescendo e tem uma importância muito grande nesse ambiente de incorporação e construção civil, e se você planejava já desde cedo
ter essa trajetória. Se era algo como você criança, eu sei que você é arquiteta, mas se você já tinha, apesar, imagino que almoços em casa, ou jantares, ou conversas íntimas ali com o pai, se isso já estava no teu pipeline aí de sonho seguir nessa trajetória. Bom, eu preciso então começar lá de trás, Bora, né? vamos. Vamos embora. Primeiro, eu sou a segunda filha mais velha, né, do primeiro casamento do meu pai. Meu pai é casado 4 vezes, somos em 8 irmãos. Animado, seu pai. Meu pai é super animado, jovem e que continue assim. Amém. Não para o 5º casamento, que se mantém no 4º. Que bom, estável, exatamente, já é o suficiente. Mas são 4 famílias dentro de uma só, em fases diferentes dele, né? Eu nasci, a empresa estava começando, a empresa foi fundada em 1979, eu nasci em 80, né? Já pus minha idade aí. Não tem né? problema. Mas nós faz somos parte, pluralistas, inclusivos. Exatamente. E desde pequena, como meus pais se separaram, eu era muito jovem, muito novinha, eu tinha 2 para 3 anos, e meu pai religiosamente pegava a gente em 15 dias, mas trabalhava de domingo a domingo. Muitos desses finais de semana eu passava dentro de obra. Ah, tá. Né? Então meus 2 irmãos, né, principalmente meu irmão mais velho, então a gente cresceu dentro desse ambiente, né? Cresceu vendo meu pai trabalhar de domingo a domingo, indo para obra, muitas vezes, hoje em dia não pode mais, mas muitas vezes obra que não tinha nem proteção quase para a gente ir. Eu tenho até uma história em uma das obras que eu soube recentemente, não sabia até então, mas posso contar depois. Então eu cresci nesse ambiente, minha mãe começou com meu pai, minha mãe panfletava na rua, ajudando meu pai, a gente começou mão na massa. Meu pai começou na Zona Norte, né? Então eu nasci no Imirim, nasci no sobrado onde meu pai tinha construído. Então construía um para ir pagando o outro, eles existem lá até hoje. Meu pai começou junto com a família dele e foi ele e uma irmã que fizeram faculdade entre 8 irmãos. Então é uma família que vem do interior do Paraná. Meu pai conheceu energia elétrica aos 8 anos em São Paulo. Então é uma família que vem muito deste lugar, muito trabalhadora, não tinha fartura dentro de casa. Então eu cresci nesse ambiente e minha mãe também, por outro lado, uma mulher que ajudou meu pai, sem pai, sem mãe, porque não teve referência, perdeu muito jovem. Então esse era o contexto ali da minha família que quando escola, eu nasci. Que coisa. Então, do meu pai eu cresci dentro de obra. Meu pai sempre foi um homem muito pontual. Então, por exemplo, tinha final de semana que era dele, se minha mãe atrasasse 1 minuto, ele ia embora. Não tinha conversa, e não tinha nem celular, né? A gente foi pontual com você aqui, né? Super. Pelo amor de Deus. Não, tá bom. Alguém que foi criado assim, a gente não pode atrasar. Você sabe só que eu trabalhei muito isso na minha vida. Porque eu sofria. Se eu me atraso antes, né? Hoje eu já sei controlar isso na minha mente. Mas 5, 10 minutos eu atrasada. Eu sofria o tanto, assim. Então eu sempre cheguei antecipado. Você é aquela pessoa que faz aquele cálculo assim, então para chegar lá demora tanto tempo, aí eu tenho que sair. Eu sou do tipo da pessoa que, por exemplo, hoje a gente tinha horário aqui. Faço esporte muito cedo, acordo 5 da manhã, depois tenho minha religião de manhã aí dos meus... Vamos falar sobre isso também. Então, quando eu volto 7 horas, já estou em casa, tá? Eu já ponho no Waze, já vejo qual é o melhor horário de saída aqui para eu monitorar a saída. Então eu sou esse tipo de pessoa. Você sabe que eu fui ao contrário, né? Não tenho vergonha de dizer. Eu tive que aprender isso na vida, não a saber lidar com a minha preocupação com o horário, mas de não achar erroneamente, de moleque, que se o negócio, vamos dizer assim, era 10 horas, eu tô saindo 1 para as 10, eu tô saindo antes. Não tô. Então eu tinha esse hábito horroroso, até tomar vários feedbacks na vida, e isso, graças a Deus, espero eu, foi resolvido. Então, por isso que eu te perguntei, fomos pontuais. A vida vai ensinando, tanto de um lado quanto do outro, né? Que tudo tem consequência. Tudo tem. Né? Você perde coisas importantes, você perde a confiabilidade dos outros, e aí vai, né? Mas enfim. Mas do meu lado também, tá? Eu sofro, tem uma série de coisas. Sim. E voltando lá, bom, esse é o ambiente, né, que eu coloquei. E teu pai era mega rígido com a questão do horário, então. Sim. Se tua mãe atrasasse, estava comentando que se tua mãe atrasasse... Ele deixava a gente lá. É? Eu cresci com algumas lições, assim, muito pontuadas pelo meu pai, né? Primeiro, a pontualidade. Segundo, o meu nome.
né? Honre o teu nome, é a única coisa que você tem de verdade, né? Ele abre e fecha portas. E uma terceira lição é: filha minha não depende de homem nunca. Então eu cresci um pouco com isso, sabe? E aí, aos 14 anos, eu e meu irmão, a gente começou a trabalhar muito cedo. O Dani um pouco mais... O Daniel é 3 anos mais velho do que eu. Mais cedo do que eu, ele começou a trabalhar no depósito, onde depois foi a nossa marcenaria, porque meu pai começou como marceneiro, os meus tios. Ah, ele começou como marceneiro? Começou. Então, meus tios trabalhavam na marcenaria e meu pai era parte comercial. E aí ele começou depois a desenhar móvel, porque entrou na faculdade de arquitetura. E aí começou a construir sobrado com a ajuda do meu avô e dos meus tios. E depois, mais para frente, ele começou a entregar apartamento com marcenaria. Que foi um diferencial dele na época, quando ele deixou de construir casa e veio construir na Zona Sul. E quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, eu morava na Serra da Cantareira com a minha mãe. E eu estudava num colégio integral. Fiz curso de marcenaria, eu sempre gostei muito dessas Fica entre coisas. nós, desculpa te interromper, era raro na época um colégio integral, não era todo mundo que tinha essa agenda Não. integral hoje, porque hoje tem muito isso, né? Hoje tem. Deixar os filhos até o final do dia, aí já faz o after school, ou cada um chama de um jeito, Já tem um etc. esporte, Tem um já tem uma esporte, já série faz de tudo lá, as coisas. línguas lá, etc. Então isso não era comum. Que eu acho muito bom, porque quando a criança, na minha opinião, e respeito qualquer outra opinião, fica meio período em casa, é melhor que ela esteja na escola, né? E assim, tá também com os amigos, tá Tá com os interagindo em amigos. outros aspectos também, que não só sala de aula. É uma facilidade quando a gente fala de mobilidade urbana numa cidade como São Paulo, especificamente um grande centro, Sim. você fazer tudo no mesmo lugar, né? Hoje em dia Versus levar para um clube, versus levar para uma aula aqui, outra ali, né? Eu quando era criança, eu tinha que ficar pingando para lá e para cá para fazer as minhas atividades. Você sabe que quando o meu mais velho nasceu, foi também uma dificuldade para mim, porque eu não tive muita licença maternidade, eu tive 1 mês e meio, 2. E ele ficava no período integral, então eu tinha que deixar de manhã e assim, me salvou por um período, mas tinha período integral só no infantil. Depois, hoje em dia já evoluiu muito, né? Meu mais velho tem 20 anos e de lá para cá já mudou muita coisa. E aí fiz curso de marcenaria e aos 14 comecei a trabalhar nas minhas férias escolares, né? Ia para o escritório com meu pai, passava lá julho, dezembro, janeiro. Ou seja, você passava o teu tempo livre ali no trabalho, no ambiente do teu pai, interagindo com essas pessoas, entendendo onde cada coisa se encaixava, quem fazia o quê. Sim, eu comecei fazendo... Quando eu trabalhava nas férias, eu era auxiliar ali de escritório. E depois Office girl. Exato. E depois, aos 16, eu fui emancipada para ter a carteira... Aos 16? Aos 16. Isso foi escolha tua? Você pedia isso? Não, foi muito do meu pai. Assim, vai lá e faz. A gente tinha que começar a trabalhar cedo. A minha irmã, 1 ano mais nova, que é da minha mãe também, começou aos 17 e 18. Mas eu e o Daniel um pouquinho mais cedo. Então eu tive a carteira, fui emancipada, comecei a trabalhar como office girl mesmo, auxiliar de escritório. Depois, quando eu ia para a escola de manhã, pegava o ônibus e ia para o escritório. E aí no meu último ano do ensino médio hoje, né, do 3º colegial, eu comecei a estagiar ali. Você conhece o Puma da 23 de maio? Sim. Ali fomos nós que construímos. Meu pai trouxe muitas Ele bandeiras... tinha outro nome. Grand Mercury. Grand Mercury, Fomos nós que trouxemos para o Brasil. A gente tem bastante experiência em hotelaria. Trouxemos marcas como o Grand Mercury, o primeiro Puma, o primeiro Ibis. Fizemos Novotel, o primeiro Adagio também. Fui para a Alemanha estudar, trouxemos para o Brasil. A gente entregou mais de 6.600 unidades hoteleiras. Uau. Em 34 hotéis, em parceria com a Accor. Isso ainda faz parte da estratégia do negócio? Hoje não. Eu acho que... Mas não que não teremos isso mais. Entendi. Mas acho que o momento não... Acho que muito depois da pandemia eles sofreram muito. Agora eles estão voltando a render, num patamar razoável. Mas vai melhorar, né? A gente tem alguns hotéis ainda em patrimônio, então eu acompanho muito de perto. Eu tenho 6 endereços de hotéis, tenho 900 unidades ainda dentro de casa. Então a gente acompanha esse mercado de perto, é um mercado que eu gosto muito, porque trabalhei muito perto, em operação, inclusive do Puma, eu que cuidava. Lá, pré-pandemia, eu tinha em torno de 250 funcionários, então é um super hotel. Então eu fui estagiar lá,
né? Conheci a Gisela, uma arquiteta que é minha referência, uma querida, e ela tropicalizou o projeto do Pullman. Tropicalizar um projeto é quando o projeto é de fora Sim. e você adapta para O mercado brasileiro, para o costume para o brasileiro. consumo e tal. E trabalhei com ela lá durante 1 ano, e ela me convidou, depois que a gente entregou o hotel, a trabalhar no escritório dela. E é uma arquiteta que também só fazia hotel, implantação hoteleira. Então, a implantação, o que é? Todo o recheio. Você recebe da obra e você coloca tudo, até o talher. E você entrega a chave para o hotel, para a operadora entrar lá. Então, voltando um pouco na minha história, que vai e vem, mas foi muito no fluxo, sabe, Sal? Assim, foi a vida foi me colocando, eu nasci dentro ali, a minha história se confunde muito com a história da nossa empresa. Muito do que eu sou, eu me formei lá dentro, mas vem muito dessa lição do meu pai, da minha mãe. Minha mãe também é uma vencedora, porque criar filhos sem referência, inclusive de pai e mãe, eu Fato. sou mãe e não é fácil, porque você não sabe onde acerta, onde erra, não tem aquele colo, né, que você pode contar. Eu tenho certeza mais. Que, obviamente, imagino que você sempre valorizou, mas você valoriza ainda mais a tua mãe, hoje sendo mãe. Ah, com certeza. Entender, poxa, como é que ela conseguiu tudo isso e a gente está aqui, né? Eu acho que muito depois, porque a gente aprende onde estão as dores, onde estão os desafios, e eu tenho, graças a Deus, uma rede de apoio muito grande dela e da minha sogra. Então, eu não sei como ela conseguiu, honestamente, assim, é muita, muita força e energia. E aí fui estagiar com a Gisela, e em 98 a gente já tinha entregue o Pullman, que era o Grand Mercury, o Ibis da Casa Verde, não sei se você já viu esse hotel, é bem na ponte da Casa Verde. Sim, também sim, fomos um pouco nós antes do Walmart ali. Exato. E o Ibis Budget, que é o antigo Fórmula 1 na Vergueiro. Então, tínhamos entregue esses prédios. Em 98, meu pai conseguiu viabilizar os condotéis. O que são os condotéis? Você constrói um hotel e vende os quartos para pessoa física. É um condomínio, de uma forma bem chula, né? Condomínio hoteleiro, né? Onde você, como investidor, compra e você dá o direito para a operadora operar em seu nome e você recebe o rendimento, né, desses hotéis. E ele me convidou para estruturar essa área e para colocar esses hotéis de pé. E assim foi. Eu voltei para Cetim depois de 1 ano e meio. Eu mais uma outra arquiteta, a gente implantou todos esses hotéis. E eu brinco que eu implantava hotel, então tem um checklist lá de 600 itens e era via fax, né? Não tinha muito e-mail, não tinha WhatsApp. Haja rolo de fax, né? E telefone, né? Sim. Que hoje as pessoas não pegam mais no telefone, não, né? Eu me lembro, na época eu trabalhava em escritório de advocacia, estava começando tal como estagiário, e foi um festerê, porque a gente mandou, a gente recebeu, a gente mandou um fax para um outro escritório, e aí a gente ligou para conferir se chegou do outro lado. E o pessoal, não, chegou, não sei o que, foi uma festa, a gente ouvia do outro lado, o pessoal, o papel saindo do outro lado era inacreditável, porque era o precursor do e-mail, né? Como é que aquilo aparece do outro lado, uma mensagem escrita, impressa no papel? Pois um papel que se desfazia com o tempo, que você precisava tirar xerox, senão ele morria aquele papel. Exatamente. Apagava. Que é o papel mais ou menos que hoje a gente tem de canhoto de manobrista, de máquina de... aquele papel fininho, Exato, né? Exato, que com o tempo ele vai se desfazendo. Isso mesmo. Então foi como eu entrei na empresa, a vida foi indo. E meu pai nunca obrigou a gente a estar lá dentro. Ele sempre falou, olha, você tem que fazer o que te faz feliz, né? Mas se você decidir estar na empresa, você vai ter que dar exemplo, né? Porque a nossa empresa leva nosso nome. Claro. Eu acho que tem essa bagagem que pesa muito, né? Prezar pelos colaboradores, todo mundo ali leva o teu nome. Lógico. Então, aonde eu vou, não dá para disfarçar, né? Foi difícil nesse começo, porque assim, eu me coloco no teu lugar e vai ter de tudo, né? Você deve ter cruzado na vida. Então tem gente assim, tá bom, a Bianca tá lá, porque escuta, ela é filha do dono e não sei o que, etc e tal. Ou, porque eu sou filha do dono, eu tenho a sensação de que estão me olhando duplamente, que eu tenho que performar 5 vezes mais que qualquer um. Essa pressão já era colocada em si mesma por você? Ou
isso vinha já do teu pai? Como é que você foi tratada nesse ambiente? Porque assim, eu imagino que é difícil carregar isso. Eu não vou chamar de fardo, que não é fardo, Não né? é. Pelo contrário, né? Acho que é uma bênção ter um pai que te dá essa abertura, tem essa visão, te coloca no negócio. Claro, na medida ele deve ter visto que você tem perfil, você também deve ter detectado que você tinha paixão por esse tipo de ambiente. Mas como foi emocionalmente isso para você crescendo lá? Obviamente que as pessoas colocam isso, né? Claro. E eu Porque gostei o ser humano é assim. É assim, não tem jeito, ele não... Às vezes não é nem por mal. É próprio, não é maldade, né? Não. Se a gente também ficar se apegando à maldade, a gente não... Não faz nada, não sai de casa. Não sai de casa. E foi legal você falar que não é um fardo, porque não é um fardo, né? É um privilégio eu ter um pai que ele abriu portas para mim, obviamente que tem o meu lado também, e eu ter um legado para levar, né? É uma empresa da nossa família. Eu hoje enxergo isso como não é uma obrigação, mas eu preciso levar isso para frente. Uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Mas eu demorei para entender isso também, porque como eu nunca quis que as pessoas olhassem e falassem assim, é filha do Antônio. Então eu acho que eu me cobrei mais do que as pessoas me cobraram. Eu sempre tive uma autocobrança muito grande. E eu trabalhei muito isso. Então, tive o privilégio de ter esse caminho aberto, mas não foi uma escolha fácil. Não é uma escolha fácil você seguir os passos do seu pai, né? Ainda mais quando o seu pai tem um nome muito forte no mercado. Super. E é uma empresa que tem 46 anos, né? Ela não começou agora. Claro. Desses 46 anos, eu tenho 26 anos lá dentro. Então, eu passei por todas as áreas. Meu pai nunca deixou eu ir para algum lugar porque eu queria. Sempre foi por mérito. Então, sempre cheguei antes na empresa. Hoje eu já estou mais light, já me permito praticar esporte de manhã. Sempre marquei médico na minha hora do almoço ou pós-horário de trabalho. Sempre, Sal, assim. Mas isso é teu. Foi meu. Tem a ver com aquela Bianca do atraso também. Tem a ver com esse crescimento, né? Com essa coisa na cabeça. Não quero chegar atrasada, não vou... Hoje eu já estou mais... Eu me permito fazer isso, né? Organizo minha agenda. Eu acho que a agenda, como... A gente não tem muito horário, eu preciso me permitir fazer algumas coisas onde minha acho vida que também permite. o mundo evoluiu nesse aspecto, né? Quando a gente fala de recurso humano, saúde mental. Pós-pandemia, o mundo mudou, eu mudei, acho que todo mundo mentalmente, assim, mudou. Então foi muito disso. Eu sempre me cobrei, eu já entrei em reuniões onde as pessoas essa é a filha do Antônio. Hoje a gente brinca, ele mesmo me apresenta. Por um acaso é minha filha. Mas ele nunca deixou chamar ele de pai. Era sempre Antônio e sempre Bianca. E da pandemia para cá é filha e pai para lá. Então mudou muito. Olha que legal. Muito. Isso veio dele? Veio mais dele do que de mim. Muito mais dele. Será que foi essa sensação de finitude? Assim, porque a gente, de alguma forma, com a pandemia, a gente se viu meio que na linha de chegada, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Sim. Esse mundo dura mais 15 dias, mais um mês. Cada um Nossa foi tomar empresa vai quebrar. Vai quebrar, cada um foi tomar seu remedinho e tá tudo bem. Né? Cada um foi se resolver de um jeito, um foi fazer esporte, outro foi tomar remedinho, outro comeu um pouco mais, outro bebeu um pouco mais, essas coisas aconteceram. Tomar um vinhozinho e tudo mais, etc. O consumo, por exemplo, alcoólico, né? Aumentou. No mundo e no Brasil aumentou absurdamente. Então, assim, acho que cada um foi buscar seu recurso. Talvez, de repente, pode ter sido esse senso de finitude que fez ele falar assim, deixa eu tirar um pouco isso, deixar um pouco de lado e viver um pouco mais isso mais próximo. Eu acho que foi isso, eu acho que foi o amadurecimento da nossa relação, porque até 8 anos atrás eu nunca respondi para o meu pai. Ele nunca foi meu chefe. Você respondia para outros executivos? Eu sempre respondi lá atrás para o meu tio, que era um dos sócios do meu pai, depois ele faleceu em 2005. E aí teve a fusão da Cetim com a Klabin Segal. Eu saí nesse momento da Cetim por 2 anos, depois eu voltei. E aí há 8 anos atrás, passei por todas as áreas, tá, São, assim. Aí 8 anos atrás ele deu uma entrevista e falou que não tinha um sucessor. Ele falou isso publicamente? Falou. Como é que bateu em você? Não, bateu, né? Eu caí de costas. Simplesmente um soco no estômago? Foi, um soco no estômago, porque meu marido chegou em casa... Ele falou assim, você leu a entrevista que seu pai deu? Jornal, aqui? Você viu isso aqui? Não era telefone, 8 anos atrás a gente Você viu isso aqui? Exato, é isso aí. Eu falei, não, eu li. Eu liguei para ele, eu falei, olha, amanhã às 7 horas eu quero conversar com você. A gente tá falando de vinho, eu tomei uma garrafa de vinho, só digerindo aquela entrevista, né?
E aí, no dia seguinte, eu conversei com ele, ele falou, olha, nunca falei com você de sucessão porque você gosta tanto do que você faz que eu não imaginei que você ia querer. Que na cabeça dele ele gosta tanto do que você faz o quê? Eu O que cuidava ele queria dizer com de isso? produto, projeto. Por causa desse teu lado arquiteta também, é isso ou não? Acho que muito da minha história, né, de vida, e eu toquei muito, eu nunca fiz projeto, não, eu falo, hoje eu nem arquiteto eu sou, mas, e eu sempre eu gostei muito sempre gostei de obra, sempre gostei de desenvolver produto, conceituar os nossos produtos, né, o tipo de planta que vai ter, como desenvolver aquela planta, quem é o arquiteto de interiores, como vai ser que a é a arquitetura. diferenciação também perante teus concorrentes. Exatamente. Esse e lado qual é o inspiracional. nosso DNA diferente, né? E sucessão naquela época se falava muito pela morte, né? Verdade. Não por uma governança, não por um planejamento. E depois que meu tio morreu, nós percebemos que a gente precisaria ter uma estrutura de governança familiar e societária. Porque a gente sofreu muito na morte dele, sofreu pelo lado, né, emocional, Claro. e também societário. E aí, há 8 anos atrás, onde a gente conversou, ele ficou super emocionado. Eu falei assim, então eu quero que você me prepare. Não vai ser fácil, porque eu vou assumir um pouco, né, as costas do Antônio, o nome dele, né, o peso do nome dele, vamos falar assim. Nosso mercado, ele é muito masculino também, né? Super. Muito, assim. O teu mercado é muito masculino. E eu nunca, para mim, sempre foi na minha natureza, né? Porque Claro. cresci lá dentro, nunca tive Sim. problema em obra, nada. E foi onde eu comecei a sentir, assim, o peso de assumir mais responsabilidade. Assumi como diretora de operações, então ali, naquele acordo que eu fiz com ele, ele queria muito que meus irmãos me nomeassem sucessora. Então a gente foi procurar uma assessoria e estruturou a nossa governança familiar. Tudo bem costurado. Tudo bem costurado. Para não ter chororô depois, não disse, não falou. E fica claro, não Claro. tem que esconder nada, Sim. tem que estar todo mundo de Para o acordo. benefício, inclusive, de todos. Exatamente. Eu, na época, já era a única filha no negócio. Meus irmãos resolveram seguir a carreira deles. Então, fizemos nosso protocolo familiar, acordo societário, acordo de acionistas, né? E eu resolvi colocar a empresa num patamar de governança meio que parecido com as empresas de capital aberto. Por quê? Porque em 2019... Ou seja, altíssimo nível de governança. Exato, exato. Em 2019, nós fomos muito assediados para a abertura de capital, que vinha uma janela em início de 20. Mas nunca foi nossa pretensão, acho que a gente não tinha nem muito tamanho para ir. E eu falei para o meu pai, vamos aproveitar a oportunidade, vamos ver se a gente tem capacidade, se um dia aparecer uma oportunidade e a gente queira ir, que a empresa esteja pronta para ir. E foi um trabalho, né, assim, abri a cozinha de casa, fui para a lavanderia, lavar roupa suja mesmo, abrimos todos os nossos processos, reestruturei toda a minha área financeira, contábil e fiscal. Trouxe uma Big Four para auditar a nossa empresa, a EY. Abri os 3 últimos balanços, né? E abri 3 últimos anos de uma empresa, uma incorporadora de longo ciclo. A gente está falando de mais de 10 anos de empresa. Então, eu sangrei a empresa inteira, sabe? Nesse trabalho, porque as pessoas tinham que... a gente tinha que se adequar àquilo lá, né? E aí, trouxe um CFO novo, depois de 6 meses, o mercado levou ele. Mas eu brinquei, é meu amigo até hoje, eu brinquei com ele, essa proposta nem eu ia recusar. Falei para ele, então vá, a gente dá um jeito aqui. Mas esse jeito me resultou em sentar na cadeira de CFO. Porque a gente foi atrás, não conseguiu, e aí um dia meu pai me chamou, ele falou assim, olha, você tem uma pessoa que conhece essa empresa, conhece do ciclo imobiliário, já passou vários ciclos, porque... Para você conhecer o mercado imobiliário, você tem que minimamente passar alguns ciclos. E uns ciclos que eu falo de mínimo 5 anos. Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil, que você começa comprando terreno num governo e você entrega em outro. São ciclos, mini ciclos dentro do ciclo. Longo. É incrível. Você passa por cenários econômicos diversos, assim. Você viabiliza o empreendimento com uma taxa de juros e vai entregar em outra. É um mar que você precisa ser um bom marinheiro, porque não é fácil.
mas é o que a gente sabe fazer e é o que a gente gosta de fazer. Então, eu assumi como CFO, fiquei 3 anos no final como CEO, Sólido, CFO, né? sólido. Quando você olha hoje para o mercado, não é todo CEO que fica, CFO que fica 3 anos na cadeira. Fiquei, reestruturei toda essa área, tiramos o nosso primeiro balanço auditado por uma Big Four, padrão CVM, com todos os requisitos de CVM, sem uma ressalva. Então foi um motivo de orgulho, sabe? E aí a gente tem hoje estruturada a área de compliance, políticas, comitês. Meu próximo passo é o conselho, né? Provavelmente consultivo, não de administração. Por isso, esse ano eu resolvi cursar o programa de conselheiros do IBGC. Legal. Me formo agora em maio. Aliás, teve aqui a Andiara. Andiara, beijão para você. Não sei se você já teve lá aula com ela ou já interagiu com ela. Com ela, não. Ela é nota 10, passou aqui, foi convidada nossa, que ela está sempre aqui nos Estados Unidos, etc. E tal. Mas, Andiara, beijão para você, teu episódio, todo mundo adorou. Beijo. Depois eu vou. Sim, veja. Vou ver, super, com vários certeza, ensinamentos, principalmente legal. quando a gente fala de inovação, né? Que ela tem uma veia de inovação assim fantástica, um olhar muito pragmático sobre isso. Então, super legal. Então, você está nessa pegada de estudo para se credenciar, vamos dizer assim, do ponto de vista acadêmico, para poder fazer esse novo passo. Para implantar, não sei se futuramente eu gostaria de pegar um conselho, para ampliar um pouco minha cabeça, eu gosto muito de olhar outros mercados. E estamos nesse caminho. Hoje a CETIM tem tem o comitê, inclusive ESG, a gente já vai para o 2º ano de emissão de relatório de sustentabilidade, que também foi um passo muito legal que nós demos. O ano passado nós lançamos o primeiro empreendimento da nossa linha Alma Brasileira, onde a gente incorporou a brasilidade em todos os sentidos dentro do nosso produto de alto padrão. Me conta isso no detalhe, fiquei curioso. Já de uns anos, a gente, não sei se você sabe, mas a gente fez 8 empreendimentos no centro de São Paulo. Não sei, me conta. Sempre foi uma paixão do meu pai, assim, o centro. Nesse papo de revitalização do centro e de honrar o centro da cidade. Então ele tem muita história do centro, quando ele estudava e tal. Quem está nessa toada também é o Olivier Anquier. Que esteve aqui. A esposa dele é nossa cliente. Então pronto, apaixonado pelo centro de São Paulo, está lá, morando lá. Eu sei. Empreendendo lá. Então assim, inclusive, mais um que está nessa... o restaurante dele lá, o Ster, sim. Ele dá de frente para 2 empreendimentos meus na Praça da República. Quando eu estava construindo e depois de pronto, eu ia comer lá para ficar olhando para os meus empreendimentos. Eu ainda não fui. Tô querendo incrível, ir. Vá. Quero ir. E quando você olhar para a praça, você vai ver meus 2 empreendimentos. Então foram 8 no centro. Foram 8. E aí, o último que nós entregamos, eu sempre gostei muito de brifar os arquitetos para que eles tivessem sinergia entre eles. E o último que a gente entregou foi uma sinergia entre os ambientes, entre o verde, entre o jardim e a arquitetura tão grande. E trouxe muito isso da parte alegre do Brasil, sabe? As cores, o verde. Então trouxe isso muito para a nossa cabeça. Que também, desculpa te interrompendo, nas assinaturas dos principais arquitetos, pelo menos mais famosos brasileiros, principalmente ali lá de trás, são de ambientes que interagem com a natureza o tempo todo. Eles convidam a natureza. Ambientes abertos, isso, né? Ambientes vazios. Abertos. Né? Exato. Que é muito do movimento modernista, né? Isso que eu não ia saber, mas aproveitando alguém que conhece do tema, é exatamente isso que eu quis dizer. E aí teve um outro empreendimento em Pinheiros, o HI que eu entrego agora. Lá também eu trouxe Maurício Arruda para assinar, que fez GNT, né? Sim. E é um cara que traz muito a brasilidade à tona, muito do verde. O Sérgio Matos, que é um designer que desenvolve as peças dele no norte. Então ele tem muitas peças dele lá, inclusive um banco assinado por ele exclusivo do empreendimento. E eu cheguei conversando com meu pai e falei, por que a gente não se apropria disso, né? O mercado vem muito na marca internacional. Né? Nada contra, com todo respeito. Sim. Inclusive são sucessos de mercado. Mas não é o nosso DNA. Então, qual que era o nosso DNA? Vamos abraçar isso pra gente. Só que eu queria uma linha de produto que não fosse só no produto. Fosse desde o momento que eu atendesse o meu cliente no stand de vendas, o ambiente do meu stand de vendas, a trilha sonora do stand de vendas. Olha. Então, são produtos 100% brasileiros. Obviamente que o que eu não tenho aqui tem que ser de fora, mas ele é brasileiro na sua essência.
E ele é um brasileiro e dependendo do bairro que ele está, ele vai se comportar com aquele bairro. Com as peculiaridades daquele bairro. Então eu lancei o primeiro ano passado no Paraíso, Ibiatã. Eu trouxe muito da essência da palha, da madeira, do ladrilho, para remeter à nossa infância. E eu tive muito feedback de clientes e pessoas que estiveram no stand, nem compraram e falaram, nossa, me senti abraçado. Já foi uma experiência visitar o stand. Visitar o stand. E a gente sempre traz nomes mais fortes para assinar. Lá eu trouxe o Hugo França, não sei se você conhece, não. Mas o Hugo é um artista lá perto de Trancoso, que ele transforma a natureza morta, resto de raízes de árvores, árvores que caem, material orgânico em arte. Bancos, esculturas, ele tem muito banco em Otim, no Parque do Ibirapuera também. Lá. Então aqueles bancos são deles. Daqueles troncos enormes? Exato, Nossa, aquilo é inacreditável. Maravilhoso, Parece que você está num cenário de filme. Exatamente. Inclusive de ficção, porque não é possível o negócio daquele. Maravilhoso aquilo. E o parque inteiro com aquilo. Ele assinou um banco, fez um banco pra gente, eu levei para dentro do stand. Então eu levo um pouco da experiência do empreendimento para dentro do nosso stand de vendas. 2 toneladas o banco. Sério? Sério. E aí ele volta para o estúdio do Hugo, depois volta para o empreendimento. É madeira maciça, né? Super. Então é muito legal. E agora eu tenho o segundo Alma Brasileira, já estou com o terceiro no forno, de novo ali perto do Paraíso, mas o segundo é no miolo do Itaim. Mas vai ser uma Alma Brasileira mais modernista, onde eu trago muito concreto, trago muito nomes como Sérgio Rodrigues, a releitura, vou trazer um nome, um artista também que eu gosto muito como âncora desse projeto e muito do verde inserido. Então, além disso, a mata é totalmente nativa nossa, não trago nenhuma espécie exótica. Isso facilita mais adaptação ao nosso clima, mais fácil de tratar, irrigar, manutenção. E, além disso, é uma linha de produto que, obrigatoriamente, ela é certificada, né, por algum selo sustentável. Então, primeiro eu certifiquei pelo ED e pelo Fitwel, que também certifica em wellness, né, onde no bairro que está inserido e dentro do nosso produto. E o próximo agora eu estou certificando pelo selo Aqua. Todo o mercado, inclusive o teu, ao longo do tempo ele vai se sofisticando, isso é natural. Sim. Né? O meu, o teu, o de todo mundo. E isso, de alguma forma, impacta também na sofisticação do cliente. Não do cliente em si ser sofisticado, apesar do posicionamento de vocês, eu imagino que seja médio e alto. Como é o comportamento hoje do teu cliente versus o que era lá atrás? Você falou, eu tenho 26 anos nessa trilha. Eu imagino que o teu cliente hoje também é mais sofisticado. Porque você está falando de aspectos do teu negócio que são de uma sofisticação muito grande do ponto de vista de sensibilidade, ambiente, diferenciação, ter uma cara própria, uma marca própria e tudo mais. Como é que está o teu cliente hoje em relação a isso? Ele também é mais exigente em relação a isso? As perguntas que ele te faz, quando você abriu aqui falando, hoje eu levo ele lá para um decorado funcional e tudo mais, é mais sofisticado esse cliente? Com certeza. O que ele difere daquele cliente lá de trás? Bom, primeiro que hoje as pessoas têm a informação na mão, né? Eu acho que entender um pouco do que ele procura no imóvel, ele primeiro procura no telefone, né? Hoje com a IA, então, Verdade. É uma outra... O cara sabe tudo. Tem tudo. Chance dele pegar um chat GPT e falar assim, o que eu pergunto para ela quando chegar lá no stand? Exatamente. Quais são pontos que eu não posso esquecer? Ele consegue pesquisar concorrência na palma da mão dele. Então, como que eu me diferencio? Se o meu produto é um commodity? Se eu tenho meu vizinho fazendo o mesmo produto do que eu? Preciso me diferenciar em alguma coisa. Então, e as pessoas mudaram muito, Sal, depois da pandemia. Elas não procuram um apartamento onde elas vão dormir, tudo setorizado, vão acordar... Não, ela procura um ambiente acolhedor, um ambiente que elas vão receber os amigos. Né? A gente hoje recebe muito mais em casa do que recebia antes. Né? Eu mesmo, minha casa hoje, a cozinha é aberta na sala, meu marido adora cozinhar, fazer churrasco para amigo. Como que você pensava há 5 anos atrás ter a opção de cozinha aberta na tua casa? Como é que é o nome do teu marido? Márcio. Márcio, aguardo o convite, adoro churrasco. Está convidado já. Então
Tá gravado em vídeo. Tá gravado, vai ficar, né? Márcio. E acho que essa procura por integração, né, por qualidade de vida no seu lar, no seu ambiente, é muito grande. Então, não é mais uma casa, um apartamento, é a nossa vida que está ali dentro, né? Então, é isso que a gente procura trazer hoje nos nossos produtos. É a ventilação cruzada, é trazer o verde, porque eu amo, né? Se você entrar na minha casa, você vai lá no churrasco... Eu não sei se alguém reparou, ela está de verde. Eu adoro verde. Mas você é palmeirense? Não, sou corintiana Vamos! Roxa. É isso. Também, eu também sou. Tem aspectos verdes aqui em casa, se você reparou. Tô vendo. Tem, não só aqui como lá fora, etc. Até porque o verde para nós é uma cor como outra qualquer, natural, bonita, que tem a ver com a natureza e não traz nenhum peso para nós corintianos, pelo contrário. Corintiano é tão seguro que a gente pode ter verde dentro de casa. Viu, seu Valdir? Boa. Então, acho que a nossa relação com a nossa casa mudou muito, né? A gente quer estar ali junto com o filho, não quer, né, tá tudo muito no quadrado. Então, é isso que a gente traz. Mas sim, o cliente é muito exigente, o cliente quer viver experiência, né? Então, ele precisa entrar no meu stand de vendas, no meu decorado e viver uma experiência. Experiência emocional, olfativa, tá ouvindo uma trilha sonora junto com aquele ambiente. Então, cada produto meu, Alma Brasileira, tem uma trilha sonora específica dele. Ele tem um jeito de ser recebido dentro do meu stand, né? No último, por exemplo, quem assinou meu café foi a Morena Leite. Olha. Que é totalmente comida brasileira, né? Traz ali um senso, né, muito bom. Então, é isso, Alma Brasileira, é esse meu produto. E quando a gente fala de experiência, está me contando um pouco de experiência, principalmente do aspecto moradia, que se restringe ali, quando a gente fala da verticalidade, se restringe ali a tua unidade, o teu apartamento e tal. E quando a gente fala, por exemplo, do condomínio, o que o mercado tem trazido de novo? A gente tem, obviamente, questões, como a gente mencionou aqui, de mobilidade. Sim. Tem muita gente também, várias empresas estão voltando ao presencial, mas tem muita gente que adotou o trabalho remoto. E eu te diria que o edifício, a moradia, tomou outra dimensão também em relação ao trabalho, né? Já que vai ficar lá, também tem que ser gostoso estar lá e trabalhar lá. Sim. E esses condomínios têm que trazer essas facilidades. Esse é um aspecto também de inovação? É um aspecto bem relevante, aliás, e totalmente que o mercado vem avançando, inovando cada dia. Primeiro, terrenos pequenos a gente não consegue mais ter qualidade na área comum. Não dá. Não dá. Até então, se você fizer coberto, não é aberto. Exato, não sobra área verde, não sobra área de lazer, não sobra área para você fazer um esporte. Você fica encaixotando. Exato, então hoje, primordial, uma bela academia, quadra de tênis. Quadra de tênis. Quadra de tênis. Impressionante com a pandemia como virou isso. Enorme, né? Piscina coberta com raia mínima de 25, então hoje meus produtos todos têm. Às vezes não encaixa a quadra de tênis, mas como é um lançamento no miolo do Itaim, para você formar um terreno relevante que caiba uma quadra de tênis. É uma pergunta que eu jamais faria, mas tenho certeza que seus clientes também chegam para você. Qual o tamanho da raia? Pergunta. Sabem tudo. Não está no meu radar, mas está de muita gente, eu imagino. As pessoas praticam mais esporte, né? E hoje não obrigatoriamente você vai numa academia. Se você tem uma bela academia no prédio, você paga um personal ou você faz sozinho. Exato. Né? Sauna, área de spa, uma piscina descoberta. Então, é um lazer completo. Espaço pet, assim, com a segurança de São Paulo hoje, não pode não ter. É porque hoje o pet virou membro da família, né? É membro da família. Agora também os bebês reborn, eu estou sabendo agora, isso é novidade para mim, mas isso fica para um outro capítulo. Eu ainda não tenho opinião Ainda não tem, mas formada. de repente vocês podem pensar, olha que ideia inovadora, pessoal da Cetim, está me ouvindo, fazer um espaço de convivência para os bebês reborn. Podemos pensar. Podemos pensar. Mas voltando, entendi. Voltando ao nosso... Sim. E uma coisa que a gente aprendeu na pandemia, a compra online. Então, hoje eu tenho, na clausura de serviço, eu tenho os lockers inteligentes. Então, verdade, você precisa ter estrutura para isso. O entregador chega, coloca no locker, você recebe um QR Code, você depois desce, pega. Você vira um depósito, você tem que trabalhar a logística de tudo isso. E tem a área delivery, que eu tenho a geladeira e tenho as estantes para que a gente possa receber isso no condomínio. Condomínios com estrutura para receber, por exemplo, feira. As pessoas não querem ir à feira. Não. Até porque em São Paulo hoje a gente tem questões de segurança importantes, etc. Então o pessoal quer fazer feira dentro do condomínio. Então tem esses aspectos também que no projeto fica cada vez... Áreas multiusos, então não tem mais o salão de festa, não, tem que ser uma área que se integra
para que ele use para uma reunião de condomínio, ou tem um espaço gourmet agregado ali, então ele próprio monta do jeito que ele quer. Então, espaços flexíveis. E aí, quando eu vou para apartamentos menores, aí eu tenho a lavanderia coletiva, né, eu tenho uma parceria com a Omo. Então, ela coloca as máquinas profissionais em comodato na compra de insumo. Então, é muito legal. A lavanderia fica... Você lava e seca a tua roupa em 1-2 horas no máximo. Importante lembrar que tem que ir buscar a roupa depois, tá? Ela não vai já lavada e passada pro Não vai aí pro sozinha, armário, mas infelizmente ainda não. você recebe no celular o aviso. Recebe? Recebe. Entendi. Para você não esquecer tua roupa bom. lá. E tem as áreas de estudo, de reunião, estudo. Isso tem. E quando você vai para altíssimo padrão, você tem sala de reunião para você fazer uma entrevista, você tem a sala de motorista bem equipada para que ele fique confortavelmente ali lá esperando. Então, você tem eventos e tudo mais. Então, é um pouco do que traz a área comum e é um aspecto super importante, assim. Muito legal. Saindo um pouco dessa questão do teu produto e voltando mais ao teu ambiente, vários aspectos que você colocou aqui, inclusive aquele exemplo que você falou do CFO, da questão da governança e tudo mais, e desse nível CVM de governança, desse olhar e transparência, integridade e tudo mais, que não só se reflete nos produtos, aliás, ele se reflete nos produtos e no teu cliente justamente porque você faz isso dentro de casa, né? Mas como é para uma empresa que tem uma cultura tão forte, né? Você falou, poxa, eu honro o sobrenome, essa questão do sobrenome é muito importante. Como a gente cascateia isso para os níveis de middle management e até de top management da empresa, de gente que obviamente não vem da família? Isso é um desafio? Como é que vocês estruturam isso? Sempre é um desafio você passar cultura, né? Agora a gente voltou 100% presencial, acho que fica um pouco mais... Não que seja mais fácil, porque eu tô lá todo dia sem dúvida. A convivência. Antônio, a gente tem uma outra empresa de baixa renda, Mundo Apto, ele tá um pouco lá, um pouco cá, mas eu tô muito no operacional e acho que a cultura vem muito da liderança também, né? Você tá ali perto, passando. Mas a gente tem bastante presença, por exemplo, eu a cada trimestre tenho um café da manhã com eles, onde a gente fala o rumo da empresa, a gente dá reporte dos números, a gente fala muito da nossa cultura, o que a empresa espera deles, a gente faz workshops de integração deles. E o que a empresa espera hoje, por exemplo, no executivo, na CETIM? O que hoje é primordial, inegociável? Inegociável. Eu te falo isso com um olhar do recrutador, é uma curiosidade minha. Não, fica tranquila. Eu acho que primeiro de tudo ética e não sendo, não banalizando o nome, mas você tá ali respeitando o caminho que a empresa está indo, sabe? A gente preza muito pela transparência, Sal. A minha relação com a instituição financeira é transparente. Eu não tenho coisas por trás escondendo, porque quando a gente joga aberto, mesmo que doa, você não tem dúvida de onde você está indo, sabe? E no final do dia fica mais fácil. Fica mais fácil. Transparência, todo mundo dorme tranquilo, põe a cabeça tranquila no travesseiro, que não tem preço. Exato. Né? E trabalhar em time, em equipe, isso é inegociável para mim. Porque você trabalhar, eu faço isso, isso é meu. O ego, sabe? Para mim não tem negociação. Baixa o ego, vamos trabalhar, a gente não é mais do que ninguém. Isso é um resultado nosso. E você conversar com as pessoas que estão do seu lado, não é porque eu sou uma gerente, você é diretor, que você não vai falar comigo. Então acho que humildade, respeito, transparência na tua forma de agir, não é na frente dos outros, é na tua essência, né? Então isso para mim é inegociável, né? Momento atual do teu mercado hoje, a gente, né, eu sempre comento aqui, a gente passou por 915 presidentes nos últimos, 10, 15 anos, o que é uma loucura você pensar, né? Infelizmente a gente se acostuma com isso, né? A gente se acostuma com tudo. Sim. Mas o Brasil, ele é cíclico e parece que a gente nunca sai dessa máquina de lavar. Um abraço ao pessoal da Omo, né? A gente nunca sai dessa lavanderia, né? Quando a gente olha para o teu setor hoje, a gente tem que ter um olho especial para quê? O que a gente espera desse mercado, para quem olha para esse mercado, para quem investe nesse mercado, o que a gente tem que estar de olho para os próximos anos e qual que é a próxima tendência desse setor?
A gente está vivendo um momento de juros que está sangrando a gente, né? Eu acho que a classe que mais está sofrendo é a classe de média renda. Não teve atualização de renda, não consegue comprovar renda com os juros do jeito que está, então os juros ele acaba tirando muito do poder de aquisição principalmente de imóvel, de bens maiores, né? Então acho que é a parte ali que está sofrendo mais. A gente sempre fez muito médio alto. Eu deixei de fazer, o mercado está deixando de fazer, então a gente está criando um gap enorme. Eu acho que isso, quando a taxa de juros voltar, a gente vai ter que correr para trazer essa demanda, né? Atender essa demanda no mercado. Eu acho que isso a gente tem que ficar de olho lá para frente. E faz com que o aluguel aumente, porque claro, consequentemente vai aumentar. A gente está olhando hoje muito para o alto padrão. Né? A gente não está posicionado no alto luxo, né? Que eu falo ali 400, 450. Tem um lançamento para o ano que vem já maior, é um altíssimo padrão. Como é que a gente divide isso em metragem? Pergunta ignorante. Putz, hoje é difícil você tirar metragem, eu vou te explicar por quê. Quando você tem um lançamento no miolo do Itaim... 50 metros quadrados já vira alto padrão. É isso. Claro, por causa do preço do metro quadrado. Por causa do preço. Tá. Mas se a gente for olhar a metragem, né, eu estou falando aí de luxo, acima de 400, 450, um altíssimo padrão, 300, 250, 200 metros, um alto padrão, 160, 180, um médio 100, 80, 70, tá? É mais ou menos por metragem. Mas precisa tomar cuidado, porque hoje você fala de um apartamento de 200 metros no Itaim a R$40 mil o metro. Pois é. Então, quem tem esse bolso hoje, né, a renda para você comprar um apartamento desse tem que ser super alta. Né? Então, com essa taxa de juros está... o preço de um carro popular, é uma loucura. É uma loucura. O mundo que a gente vive então, é completamente à parte. Então, é um pouco do que a gente está olhando. A gente tenta todo dia pensar diferente do que a gente faz, porque a gente compra um terreno para lançar depois de 1 ano e meio e para entregar para o meu cliente depois de 3, 4 anos. O que acontece nesse miolo? Exato. Muita coisa. Então, é tipo prever o futuro, sabe? Ou seja, também tem que ser muito conservador, você que sentou na cadeira de CFO. Sim, quando muito a gente conservador. fala com custos, com caixa, E o mercado de incorporação tem uma questão diferente. Primeiro, o reconhecimento de receita, que é por andamento de obra. Segundo, eu tenho um negócio que chama patrimônio de afetação. Eu não mexo no caixa do empreendimento até que eu quite, por exemplo, o plano empresário e acabe minha obra. Então, a holding vai ver esse dinheiro lá depois do ciclo. Então, você tem que ser muito conservador quando você olha o fluxo de caixa. É ele que vai deixar você saudável ou vai te quebrar, entendeu? O segredo do sono tá aí. Tem que ter esse olhar. Eu olho caixa toda semana, todo dia, na verdade, e no detalhe toda semana. Falando da Bianca agora, vamos lá. Você falou de esporte, isso eu tenho muita curiosidade. Tua agenda. Tá. Todo mundo quer saber. Pô, alta executiva de uma marca como essa, como é que ela faz para estar viva, feliz, sorrindo, mãe, casada, churrascos, lançamentos, reunião com o arquiteto, piriri parará. Que horas começa os teus rituais matinais? 5 da manhã. 5 da manhã, meu Deus do céu. Tá parecendo aqueles coach quânticos. 5 da manhã, trabalha enquanto eles dormem, mas é isso, senão não dá. Não, mas é um pouco disso. 5 da manhã, aí o que você faz? 5 da manhã eu faço café da manhã dos meus filhos. Do meu marido, todo dia. O que tem nesse café? Café preto, eu faço... Meu filho mais velho gosta de ovo bem passado. Então ele come... Queimadinho. Aquela casquinha... ele é lutador de jiu-jitsu, tem 1,90 m, 110 kg, então a criança come pouco. Meu Deus do céu. 4 ovos todo dia de manhã. Não precisa de segurança essa família. Não, eu já 20 tenho... anos? Meu pai fala que é o segurança dele. Muito bem. E quantos ovos? 4, só para ele. 4 ovos de manhã, só para ele. E aí eu faço um ovo mexido para o meu filho mais novo e para o meu marido. Gosto muito de fazer panqueca com mandioca, queijo e ovo. Eu sou expert de manhã. Panqueca com mandioca, queijo e ovo? Você amassa a mandioca, pica bem picadinho um queijo fresco, ovo, bate, salzinho e bota na frigideira. Que legal, nunca delícia. vi. Faz. Bom. Eu tô numa fase banana da terra. Amo banana da terra Canela, grelhada com
pouquinho de Ovo. manteiga, mas só ela. E faço panqueca de banana com canela, aveia e ovo. Aí eles comem com umas frutas vermelhas e tal, é o que eu gosto de fazer de manhã. Você deixa isso pronto. Pronto. A turma ainda não acordou. Não, Você 5h30 acordou. já acabei. 5h30, 5h40 já acabei, chamo meu marido, a gente toma nosso café preto, desce pra academia, eu faço musculação de terça, quarta e sexta, terça, sexta e sábado, desculpa. De segunda e quarta eu faço yoga, é que eu mudei meu dia da yoga, me perdi agora. Tá bom. Mas estou fazendo agora de segunda e quarta, 6 da manhã. E intervalo com uns aeróbicos nos finais de semana, ou de quinta-feira que eu vou bem cedinho, ou para uma Velocity, ou eu vou para o Transport, é o que eu faço. Mas eu faço porque é uma terapia para mim, Sal. Vai com fone no ouvido? Quando eu vou pro aeróbico, sim. Tá, o que tem nessa playlist? Porque eu fiquei curioso com a playlist da questão da brasilidade. Ah, sim. Eu te mando depois do Ibiatã que a gente Eu vai quero essa playlist, porque eu tenho playlist para tudo. Te manda. Eu tenho uma coleção Você vai assim de gostar. umas 30 playlists que eu crio Tá. para todo tipo de situação. Para estar no avião, para estar na academia, para estar numa sala de espera, para o final de semana, para o café da manhã e tudo mais. Sou chato nesse nível. Minha Agora, a playlist tua é da uma playlist bagunça. é o quê? Mas o que rola nessa playlist da... Eu boto, eu assino o Deezer, não é o Spotify. Ok. Por que o Deezer? Porque, não sei, veio lá de trás Sei lá, eu gosto. e misturou Tá bom. minha playlist Nós e não tá lá. estamos no Deezer, eu nem sei se a gente pode estar no Deezer, mas ainda não estamos. Estamos no Spotify. E eu boto lá na playlist de Malhação. Malhação. Porque Você eu não não gosto nada customiza. que repete pra mim. Tá, e você põe no aleatório. Põe no aleatório. Pra Tá. eu não enjoar da moça. E aí é o quê? Qual que é o estilo? Pancada. Pancada é o quê? Tecno, essas Técnico, coisas. você diz da nossa idade, né? Porque o pessoal não fala mais. Não fala, né? Técnico, Desculpa. dance. Dance, Não, mas eu também adoro, eu tô sabendo recentemente que não fala adoro mais técnico. dance também. Dance também, esses eletrônicos todos, aquelas Os coisas. eletrônicos, Tá. eu gosto. Tem... Como é que chama? Ok. Flashback? Tem flashback. Tem o quê? Anos 80, 90? Eu gosto muito de U2, Sim. ouço muito. Rock pop tem. Rock pop também gosto. Tem É bastante. uma das Adoro tuas bandas ouvir. preferidas, YouTube? É. É? R.E.M. R.E.M., olha, faz tempo que eu não adoro. ouço. Meu filho canta uma música deles assim de uma perfeição. Ah, é? É o Cauê. Que música? Putz, o título eu não Famosa? vou lembrar agora. É famosa. É. Putz, Losing My Religion? não é o Losing My É que eu Religion. lembrei. Shiny Happy People? Tô bem de Não, lembrar tem até. mais uma. O que mais tem? Pessoal aqui, vamos? Tem Ai, mais? me deu branco. A Sal. gente vai tentar achar. Quer dizer que Ele ele canta, eles ele gostam de música. meu filho mais velho é meio velho, velho que nem a gente. Que legal. Jovem. Mas eu né? sempre fui assim. É. E, por exemplo, eu na idade dele, eu ficava ouvindo o disco do meu pai, por exemplo, do Frank Sinatra. Eu gostava dessas coisas. Elvis, adoro Beatles. Ele ouve Elvis, Adoro, Beatles, ele adora. Adoro, até hoje. E ouço as coisas novas todas. É. O Gustavo aqui já apareceu com coisas que no horário não é permitido, porque essa turminha agora tá ouvindo umas coisinhas mais complicadas. Mas gosta também de tudo. É. Então, assim, tem de sertanejo, a funk, a internacional, a Lá em pop, casa dance. também. E eu gosto de Rola de sertanejo também. É? Sou fã ainda da Marília Mendonça. Sim, né? Nossa. Impressionante o impacto dessa... Outro dia eu estava em alguma festa, alguma coisa que tocaram música dela, eu falei, nossa, que música, né? Impactante, uma coisa assim de amor dramática, fervoroso. né? Dramático. Mas eu Falei, de adoro quem que é? cantar. Da Marília Mendonça. Aí eu lembrei que, infelizmente, Ela faleceu. Adorava Ela a voz faleceu. dela, assim. Que uma coisa, é voz aquela pra de mim. rasgar o coração. Rasga, quando você tá, sabe assim, você flor da põe pele. no carro e canta, adoro Sim, ir cantando pra vai gritando. casa. Exatamente. Boa. Então é o que meu dia a dia. É o que te move. Um passarinho verde, homenageando a tua cor, talvez a cor favorita, me contou que você jogava vôlei. Jogava. É? Eu Parou fui com isso? federada. Foi? Fui. A gente deixou a bola aqui. Sabe quem assinou isso aqui? Eu vou levantar a Mentira. produção. É o Giba. O Giba veio aqui. Aí, ó. Ah, mentira, pra Juro. mim? Não, pra você é minha, pelo amor de Deus. Ah, tu pensei Não, que eu ia mas pra levar você pra ver. mim? Não, tá de brincadeira. Isso eu não vendo por nada. Nem te dou. Muito, ai. Não, mas olha que Ô, legal. Giba, eu também quero uma, hein? Então, Giba, aí, ó, tô devendo. Vai voltar Muito aqui em legal. casa, se Deus quiser, Então, e vai te dar uma bola. te Infelizmente, eu não vou devolver antes que eu poder te coloque dar. na minha bolsa. Não vamos deixar ela levar essa bola, não, pelo amor de Deus. Joguei. Isso aqui é nosso. Jogou? Fui federada Jogou aos onde? 14 anos. Eu jogava pelo Deixa Banespa. aqui. Ah, sim, aqui perto. Aqui pertinho, até Sim. passei por ele, me deu um flashback. Onde foi assim. formado o Montanaro, um grande nome do vôlei aqui, o Montanaro, aquele time do Comecei Banespa era jogando fortíssimo. na quadra de terra do Banespa. E aí eu fui convidada fui federada e cheguei a ser do time vice-campeão Qual a sua altura? Você é alta. 1,76. 1,76, alta. Pô,
Sim. Continuo com 7,6. Continua. Porque eu faço exercício aí manter a nossa altura. Mantém. Esse é o porque a gente segredo? vai Vai diminuindo, né? Alongamento, isso Vai. mantém a tua altura. Sem dúvida. Falando em alongamento mental agora, para finalizar o nosso último quadro, Vamos lá. onde você bebe de inspiração? Você é uma pessoa de hábito de leitura? Dá tempo, não dá? O que você lê? É livro de business? É romance? É ficção ou não? Quando eu tenho um tempinho, eu vou para uma série ou preservo o meu sono. Como é que é a tua vida do ponto de vista de cabeça? Primeiro, eu adoro dormir. E eu tenho um tempo de dormir que se eu não cumprir, meu cérebro... Para acordar às 5, que hora você está na cama? 9,6. 9h30. Dormindo. Nem sempre é possível, porque tem evento, né? A Beatriz, que você conheceu aqui em casa, é o mesmo esquema. 9h30, eu vou conversar assim, dormiu. Se você falar pra mim, Bi, você pode dormir hoje às 8, eu vou deitar na minha cama e vou dormir. Com prazer. Com prazer, e assim, é um momento... Meu marido já sabe, meus filhos também. Primeiro minha paz, assim, é eu dormir bem. Preciso dormir bem, mínimo 8 horas. E eu acordo 5 da manhã, então tenho que fazer as contas. Obviamente que tem evento, nem sempre eu consigo, mas eu tento manter uma rotina. Acho que esse é o segredo, né? A gente tenta manter uma rotina. Eu gosto muito de estudar física quântica. Tem uma pessoa... É mesmo? Aliás, doutor econofísico, o senhor está devendo uma visita aqui no Café com Sal. Gosto. Na pandemia eu tive um tumor na mesmo? mama esquerda. Não era de mama, era de músculo. Tirei 9 centímetros. Poxa, que susto, hein? E foi um momento... Sempre a gente tem esses momentos na vida de quebra, assim, né? E foi um momento que misturou isso com a gente colocar a empresa toda dentro de casa, a gente achar que ia quebrar. Eu desgrudei do meu pai, porque eu tive que tocar a empresa meio que online ali, ele não é uma pessoa muito digital. E eu fui procurar algumas coisas na vida, assim, putz, por que eu passei por isso? Eu sou muito observadora, Sal, assim, eu falo muito pouco e eu observo muito mais. Isso faz com que a gente pense mais, né? Queima aqui os neurônios, ficam aqui conversando com a gente. E trabalhar a escuta é maravilhoso, né? O que você aprende também. Muito. Aprende o que fazer, o que não, aprende o que você precisa. E eu sempre olhei para mim, o que eu sempre tive que mudar, inovar, como eu vou lidar com aquela situação. Eu nunca dormi em cima de problema, não gosto de dormir em cima de problema, tem que resolver. Obviamente que às vezes a gente precisa de um tempo para refletir, mas vai lá e resolva. Ponderar, exato. E fui atrás disso, assim, conheci uma pessoa maravilhosa, me deu um suporte enorme, estudiosa, obviamente que nada, né, eu não sou expert em nada disso, mas sempre tentei ir para esse caminho espiritual no sentido não de religião. Minha mãe é católica, meu pai é católico. Mas eu com Deus, algo maior, sabe? Eu tenho entendimento da tua jornada aqui. Exato. Qual é o meu papel aqui? Então sempre busquei esse caminho. Tô com um livro na minha cabeceira agora que eu quero fazer o curso, que é um curso em milagres. Não sei se você já ouviu falar. Um curso em milagres? Não. São lições, depois eu te mando. Manda. Mas é mais profundo e eu quero fazer o curso para eu começar a ler esse livro, que ele traz lições de você com Deus, de viver no amor e trazer essa paz para dentro da gente. Eu acho que cada dia mais a gente precisa... Isso para mim, tá? Eu preciso estar conectada com algo maior, assim, eu acredito que tenha. Então é muito do que eu consumo hoje na parte espiritual. Eu sou uma pessoa muito na minha... meu marido fala, Bi, você não sabe da vida de ninguém. Eu falei, eu nem tenho tempo para isso, porque deixa eu cuidar dos problemas que de fato fazem parte da minha vida e que só eu posso resolver. Eu não posso resolver teu problema, eu posso ouvir e se pedir conselho te dar. Mas na maioria das vezes eu ouço mais do que dou conselho, porque é isso que as pessoas procuram na gente. E eu tô cada dia mais ciente que eu tô lá para servir as pessoas, porque o meu papel é de servir, né? De formar as pessoas, de trazer o melhor das pessoas, de trazer o melhor para nossa empresa, de levar o legado do meu pai. E para eu levar esse legado e construir o meu, eu tinha que entender qual era a minha posição. Minha posição, eu não sou igual ao meu pai. E isso eu tive que trabalhar em mim. De eu não me cobrar ser igual a ele. De eu ser a Bianca, mas sim honrar o legado dele e levar o legado dele de uma forma diferente agora.
Então é isso que eu procuro. O que eu leio, às vezes eu leio coisas de business, às vezes eu leio, estou agora com um livro do Joe Dispenza, é mais espiritual. Estou com esse livro, ele vai demorar mais para eu ler, porque primeiro eu preciso entender como eu vou começar a ler, depois eu te mando se você quiser entender um pouquinho mais. Leio... eu leio... É um mix, assim, eu não sou uma pessoa de Você ficar no vai mesmo. temperando o teu dia a dia com o que a situação merece. Sou uma leitora... Não sou. Estou devendo muito. Assim. Para quem dorme às 9, você mantém série em dia ou passa longe? Não mantém em dia. Tem alguma que você tá louca para ver e não conseguiu? Com nome agora... White Lotus, você viu? Não, esse daí eu quero ler. Que tem hotel. O que não falta ali é hotel. Preciso ver. Bacana. Eu vejo bastante filme, assim, de domingo, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Meu marido faz churrasco, às vezes para nós 4, em casa os meninos gostam bastante. E aí a gente maratona filme a tarde inteira. Que legal. Tomando um vinho. Bom, hein? Então, e com esse tempo ficando frio? A gente melhor senta ainda. ali no sofá, eu e ele, os meninos já vão pro quarto, vão estudar e tal. E é o que eu gosto. Mas eu vejo de tudo. Eu gosto de suspense. A gente agora tá vendo... Como eu fui para a Itália agora, e teve a questão do Papa, assisti Conclave. Eu vi Conclave também. E aí eu vi todos os outros que eu tinha visto, né? O Código da Vinci. Código da Vinci, tem os 2 papas também. Exato. Esse eu não vi. E aí a gente A Paixão de Cristo, fui dar uma maratonada para pegar a sequência de novo. Sim. Vejo romance, adoro filme de romance, que o cérebro não precisa pensar muito. Entretenimento por 2 horas. Exatamente. E adoro ver programa de reforma de casa. Olha só. Adoro ver. Então é um pouco do Até que eu você sou. Pega um pouco de inspiração nisso, também conhece outros talentos que podem fazer parcerias contigo, como aconteceu. E leitura do mercado em si, né? Que Sim. todo dia, legislação. Aí já faz parte da dieta diária, né? Exato. Que bom. Adorei te conhecer, Bianca. Obrigada. Obrigado por ter vindo aqui em casa. Espero ter mantido o horário com você, porque pontualidade para Bianca e para a família Cetim é importante. Sim, mas foi tudo E ótimo. venha mais vezes. Obrigado. E agradeço vocês também. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adorei. Me senti na minha própria casa. Olha que legal. Um papo gostoso com vários aprendizados do ambiente corporativo, de vida pessoal, de business em família e de inúmeros, pontos de contato de inspiração. Então, de novo, espero que vocês tenham gostado. Vocês acompanham, como eu disse, os nossos episódios todas as terças-feiras, às 8 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube, e os cortes no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. Não esqueçam também de acompanhar o Café com Sal Expresso, que vai ao ar normalmente todas as quintas-feiras, às 8 da manhã, em que eu respondo as 3 melhores perguntas selecionadas pela nossa produção sobre carreira, mercado de trabalho, tudo por áudio no Spotify. Se você quer mandar a tua pergunta, aliás, eu recebi uma hoje de manhã fantástica. Obrigado por mandar aí, pessoal do Rio de Janeiro, você sabe quem é. Uma pergunta super legal. Eu respondo, manda o teu áudio no nosso WhatsApp oficial no 11 99715 0018. Capricha nesse áudio, se puder gravar o áudio no teu celular antes de mandar, fica bom até para melhorar a qualidade. E é isso, a gente se vê toda semana, terça e quinta, ou no Café com Sal ou no Café com Sal Expresso. Um beijo e até a próxima. Tchau.